A manhã sempre começava com a voz desagradável de Maria. Querido, é hora de levantar, o café está pronto. Isso irritava David e às vezes ele até queria bater na esposa, mas uma vez ela foi uma beleza e a garota mais inteligente do grupo. Todos os professores haviam profetizado um grande futuro para ela. Como ele conseguiu se casar com uma estudante exemplar? Será que ele não sabia que os excelentes estudantes são excelentes na vida? Desde o primeiro encontro ele deveria ter percebido isso, mas não, algum sentimento estranho o atraiu para essa garota. Talvez fosse amor, mas então para onde foi esse sentimento efêmero? Ele se dissolveu, se quebrou e enfrentou as dificuldades da vida cotidiana. Bem, por que se torturar ainda mais? Deve-se fugir das correntes da banalidade e romper as paredes de mentiras e maldade. Fugir, como foi dito no poema de Lermontov, para correr em direção à liberdade e viver. David tirou os pés rapidamente da cama e tateou em busca de seus chinelos. O banheiro, como de costume, já estava ocupado. Após alguns palavrões, ele foi direto para a cozinha. David deu um gole no café e seu subconsciente humano disse: "Ah, é bom viver." Após o segundo gole, todos os pensamentos ruins se dissiparam e, além disso, sua esposa era muito boa em fazer café com um salário modesto que trazia para casa. Ela conseguia manter sua família de 4 pessoas unida e até economizar um pouco para as férias. Maria também trabalhava, mas como eles tinham filhos pequenos e não havia vaga na creche, ela teve que largar seu emprego e arranjar um emprego como babá em uma creche. Dessa forma, vários problemas foram resolvidos de uma só vez. As crianças estavam na creche, mas ao mesmo tempo sob a supervisão da mãe. Embora ela recebesse um salário baixo, ainda entrava no orçamento da família. E as crianças recebiam educação básica. Maria pensava que o desenvolvimento das crianças na creche era muito diferente do desenvolvimento em casa. E sua opinião era sempre correta e incontestável. Hoje, na reunião de planejamento, o chefe novamente repreendeu David. Ele estava insatisfeito com o trabalho dele. O que o chefe queria por esses trocados que ele paga? Eu tenho que me desdobrar em pedaços, não dá. O trabalho é tão importante quanto o salário. Ele entrou na empresa logo após se formar. Seu amigo William foi o primeiro a conseguir um emprego aqui. Depois, quando ele se adaptou, ajudou David a conseguir um emprego. A construtora prosperou e se desenvolveu. Em 2 anos, William avançou em sua carreira, mas David continuou sendo apenas um gerente. William trabalhou duro e subiu a escada profissional. Ele praticamente se doou ao trabalho e trabalhava sem folgas ou férias. Ele já se tornou chefe do departamento e ainda trabalhava sem parar no emprego. Por quê? Bem, ele comprou um carro incrível e sua esposa fica em casa sem trabalhar. Ele construiu uma casa, mas para que ele precisa de uma casa se só vai lá para dormir? David não pretende se esforçar tanto porque a vida é única. Um dia, ele estava em um ponto de ônibus esperando por uma van. Era outono, com todas as suas peculiaridades, como chuvas pesadas, poças e ventos. Um ônibus cheio de passageiros chegou ao ponto de ônibus. Alguém arriscou e, após empurrar um pouco, conseguiu entrar no ônibus lotado. David decidiu esperar pelo próximo ônibus, pois não era a primeira vez que ele estava atrasado. A chuva estava ficando mais forte. David levantou a ponta de seu sobretudo e ficou ali, parado. Deslizando como um pardal, um carro chique parou ao lado dele. O vidro da porta abaixou silenciosamente e uma mulher bonita olhou para fora. "Você poderia me dizer como chegar à rua Check-Off?" perguntou David e começou a explicar, mas a mulher o interrompeu. "Talvez, se você não se importar, possa me mostrar o caminho. Sou nova na direção e não conheço a cidade. Estou muito confusa." David não precisou ser perguntado 2 vezes. Ele rapidamente pulou para o interior do carro. O novo banco de couro cedeu silenciosamente sob seu peso. O interior do carro estava quente e aconchegante. Cheirava a perfume caro e algo mais, mas David não entendia o que era. Cheirava a tentação. A mulher cantarolava docemente durante todo o trajeto.
Ela disse que estava aqui em uma viagem de negócios, que morava em um hotel e não conhecia a cidade, e que se sentia muito solitária nas noites. Ao se despedirem, ela entregou seu cartão de visitas a ele. David, é claro, não era especialmente brilhante, mas ele entendeu a dica. Após o trabalho, ele ligou imediatamente para sua nova conhecida. Tarde da noite, a caminho de casa em um táxi, ele refletiu sobre a existência da vida. Por que algumas mulheres são tão deslumbrantes, inteligentes e bem-sucedidas, enquanto outras, como sua esposa, são descuidadas e exaustas donas de casa? E em um debate desigual consigo mesmo, uma opinião vence. Algumas lutam por uma vida boa, enquanto outras, como Maria, estão sempre se escondendo atrás das costas de seus maridos. Ele não queria voltar para casa de jeito nenhum. A vida cotidiana se tornou insuportável para David. A noite que passou com sua nova conhecida estava em sua mente. De repente, ele se viu como Apolo. Se uma ninfa tão encantadora chamou a atenção para ele, é claro que ele merecia uma vida melhor. Eu vou deixá-la, disse ele para si mesmo, e por 2 dias ele viveu com esse pensamento. Uma semana se passou, ele ainda sofria, e o pensamento de que ele merecia uma vida melhor não o abandonava. Mas era assustador não ter para onde ir. Então ele recebeu uma ligação de uma ninfa. Isso foi o fator decisivo. Ela veio novamente em uma viagem de negócios, mas desta vez não ficou em um hotel, mas alugou um apartamento e convidou David para um encontro. David tirou um dia de folga e mergulhou de cabeça no oceano do amor. A primeira coisa que a ninfa fez foi levá-lo a uma boutique cara. Ela comprou tudo novo para ele, desde meias até um casaco. Ele respondia de forma rude às ligações intrusivas de sua esposa. Estou te deixando. Estou cansado dessa forma de vida. Estou cansado da pobreza, especialmente de você, suas almôndegas abortadas. Existem muitos pratos mais requintados. Suas esposas ligaram mais algumas vezes, mas ele bloqueou o número dela. Ela é uma idiota grudenta. Será que ela não percebe que acabou? Outra viagem de negócios para a ninfa havia acabado, então era hora de eles se separarem. Ela arrumou sua mala, beijou David na bochecha e disse, o apartamento está pago até o final do mês. Ela partiu para uma cidade distante. David esperava até o fim que ela o convidasse para ir com ela, mas quando ele insinuou cautelosamente que aceitaria a mudança, ela respondeu, tenho família lá. Os momentos de fartura acabaram rapidamente para David. Ele não tinha dinheiro para pagar pelo apartamento luxuoso. Ele nem mesmo tinha dinheiro para alugar um quarto. A ninfa não economizou dinheiro para manter Apolo, mas ela mais de uma vez insinuou que amava rosas e flores, que acabaram sendo muito caras. O salário de David era suficiente para 3 belos buquês. David estava sentado no banco, pensando no que deveria fazer. O dia de pagamento ainda estava a 1 semana de distância, seu estômago roncava. Desde ontem, ele nem mesmo tinha uma migalha na boca. Hoje, David não tinha mais para onde ir. Então, ele se levantou com determinação e dirigiu-se para sua casa. Por que eu não vou para casa? Quem minha esposa pensa que é? Este também é o meu apartamento, ele pensou enquanto se levantava do banco e caminhava resolutamente em direção à sua casa. Bem, quanto mais perto ele chegava, menos confiante ele ficava. Quando chegou à porta e bateu nela com força, decidiu abrir com sua chave. Mas a porta não abriu, a chave não coube na fechadura. Será que ela trocou as fechaduras? Que mulher sorrateira! Ele desceu as escadas, sentou-se no banco e esperou por sua esposa. No final da tarde, Maria apareceu, ele não a reconheceu imediatamente. Ela estava vestida completamente nova, tinha mudado o cabelo e, em geral, ela não parecia uma mulher abandonada, mas, pelo contrário, bastante bonita e respeitável. David deu um passo em direção à sua esposa com exclamações estáticas, estou de volta. Maria recuou dele como uma fera terrível. Eu pedi o divórcio. O apartamento foi dado para mim pela minha avó, então espero que você tenha inteligência suficiente para não reivindicar a propriedade. De qualquer forma, você não vai conseguir nada. Maria passou por ele. Ele olhou para trás e viu que ela caminhava com a cabeça erguida. Claramente, ela batia os saltos no pavimento, e cada passo de sua esposa o separava de sua vida normal.
Ele sentou-se no banco, sentindo-se inútil e lembrando-se do tédio das almôndegas que sua esposa havia cozinhado. Que tolo eu sou! O que eu fiz? Corri atrás de uma felicidade fictícia, mas perdi tudo o que tinha. E os saltos da esposa continuavam a bater, separando o passado do presente, e não há retorno para aquele passado. Queridos amigos, e assim chegamos ao final de mais uma história em áudio. Dê o seu like, deixe seu comentário, se inscreva e ative o sininho.